Sérgio está aqui ao lado do seu sonzão ou do seu radinho. Amor de boy! Se você está amando, conte agora com Fernando. Tudo é alegria e felicidade. Obrigado pela audiência. Aqui ouvinte é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente. Aqui no show do Fernando Sérgio. Alô Rio de Janeiro, alô Brasil, alô mundo inteiro. Vamos parar com essa puxação de saco do meu tio aí, né? Meu tio, que prazer tá aqui no teu programa, tô de olho em você. E vocês também, meus fãs. Tio, Fala, fala Pato. programa. Esse Pato sempre aí, chegando aí, dando o recado dele, e a gente abrindo mais um programa, agradecendo a vocês a procura pelo programa, que é imensa, é muito grande. Hoje eu conversava com um amigo meu e eu falava com ele, olha, se você for no Bing, né, que Bing é aquele site de busca da Microsoft, você vai encontrar 3.400.000 procuras, uma coisa assim, né? É claro que o importante, na verdade, é o prestígio, né, que isso eventualmente possa dar e, sobretudo, a credibilidade que a gente procura passar através dos programas que a gente faz, né? Tem muito assunto por tratar. Eu recebi uma lembrança aqui de um vídeo, gente, sinceramente, que eu confesso a vocês, eu falei, passo ou não passo? Eu falei assim, não, eu acho que eu tenho que passar assim, porque na realidade é uma coisa, mostra bem como são matreiros os nossos políticos. Esse vídeo foi publicado, acho que por mim, mas logo no início, quando se suspeitava alguma coisa do seu Cabral. Então vamos ouvir aqui, ó. Vamos lá, peraí. Ó, olha só. Mas até um desrespeito da sua parte de perguntar isso. Uma coisa é a relação pessoal que eu tenho com empresários ou não empresários. Outra coisa é a impessoalidade da decisão administrativa. Então, essas ilações são de uma irresponsabilidade completa, desrespeito completo com a minha pessoa, com a administração que a gente vem fazendo aqui, com os meus secretários de Estado, porque não é só para mim, eu diria que com os secretários também, porque os secretários partem sempre da premissa e reconhecem, né, a gestão impessoal que a gente tem feito do ponto da imparcialidade e da autonomia dos secretários. Eu duvido que algum secretário meu diga, bom, o governador um dia ligou para pedir a nomeação de A, B ou C ou para influenciar em qualquer decisão administrativa. Então, o que eu temeria? O governador de Goiás só Não, estou zangado, não, o que eu vou temer? Coitado do repórter, né? Coitado do repórter. Você se lembra, quer dizer, ele aí era governador, era o Cabral, não aquele que descobriu o Brasil, né? O que descobriu o cofre do estado do Rio de Janeiro, né? E você vê a declaração, quer dizer, nessas horas, quando alguém me fala assim, poxa, o povo brasileiro não sabe votar, a culpa não é do povo, gente. Primeiro que grande parte do povo brasileiro sequer teve chance de ir às escolas. E por que não se teve essa chance? Porque era mão de obra barata que interessava aos políticos, né? E aí esse é o perigo da fala fácil, é isso que eu quero passar. Quando eu recebi isso do Facebook, falei, não, eu vou mostrar, porque é a cara de pau, muita gente na época colocou isso, porque já estava havendo a suspeição de que, estavam mandando a mão, estava havendo a suspeição. Mas não, que absurdo, atrás dele quem estava? Pezão, hein? O Pezão que foi governador, depois foi preso, agora parece que está com aquela tornozeleira, tornozeleira, né? Elétrica e tal, e não pode sair de casa, essas coisas todas. Mas o que se sabe são os milhões de desfalque que se deram, né?
Então é aquela velha história, o sujeito fala com uma facilidade que, obviamente, se você não tiver acuidade, você vai acreditar. E é isso que acontece em muitos casos das chamadas eleições. Só que agora alguns políticos matreiros de antigamente estão meio apavorados e fomos descobertos. É mais ou menos assim. Não é? Porque depois de tanta evidência de tanta falcatruas estas atribuídas também aos partidos de esquerda, os partidos de centro e até uns e outros de direita, o eleitor fica estupefato. Essa é que é a realidade. E não se deve deixar mais, eu estou falando agora do segundo turno, não se deve deixar mais pela falácia solta, né? Pela falácia simpática, agradável, né? Que conhece aquela história, é uma piada velha, você vai dizer, Fernando Sérgio, isso é uma piada velha. É uma piada velha. O político chega para o outro e fala assim, querido, como está? Primeiro ficou sabendo o nome do outro pelo assessor lá atrás, né? Aí chega, José, como está você, José? Vou bem, doutor. Então, como é que vai o seu pai, o Bonifácio? Aí o José fala assim, doutor, mas o senhor não sabia? Meu pai morreu há 2 anos. Aí o doutor fala para ele assim, pois é, morreu para você, filho ingrato, mas ele está vivo aqui no meu coração. Dá vontade de fazer um gesto que a gente fazia quando era mal educado, quando era garoto, quando era adolescente, e que era uma ofensa braba, sabe aquele? Pois é, dá vontade. Mas é isso, quer dizer, então de repente aí você descobre que nós estamos numa democracia que destina zilhões, essa é que a palavra, não é nem bilhões, para os partidos. 496 partidos, perdão, é claro que é um pouquinho menos, mas é muito partido. Aí destina, não sei quantos milhões para um, bilhão para outro, não sei o que, papapá, e os caras fazem a farra, enquanto 30% da população está abaixo da linha de pobreza, aliás, não só 38% da população, segundo o ministro Paulo Guedes, que outro dia falou, estou falando dados do governo. Né? Agora, para partido tem. Mas como é que tem tanto partido? Fernando Sérgio, me diz uma coisa, no Rio de Janeiro foram 1.600 candidatos para 51 vagas, haja dinheiro, pois é, o negócio é esse. Porque o que acontece? Você despeja uma grana poderosa na mão de vários partidos e partidecos, porque tem partidos que são realmente partidos já há algum tempo, já tem uma chancela, você pode concordar ou discordar, mas existem. Agora, a maioria é partido, sabe, aqui o nego elege um. Eu conheço um deputado que se elegeu na época do PFL, e no dia seguinte à eleição, quando tomou posse, ele estava num outro partido, ao contrário. Não, ele se elegeu, salvo engano, pelo PSB e mudou no dia seguinte para o PFL. Quer dizer, qual é qual é como é que se diz, a ideologia? A ideologia, a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Infelizmente, é isso que a gente está vendo aqui em termos de Brasil, né? Essa falta de vergonha. Eu não vou dizer de A ou de B, porque não me interessa, eu não estou fazendo campanha para nenhum deles, entendeu? Eu espero que quem quer que seja eleito, seja no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, faça uma boa administração, mas também nós temos parcela de culpa, a gente tem que fiscalizar. A gente não pode permitir esses caras fazerem esse tipo de coisa que fizeram no passado e que, lamentavelmente, até hoje continuam sob suspeita. Olha o Witzel aí, gente. Não vou dizer que ele fez ou que não fez, porque, afinal de contas, é sob suspeição. Mas é triste, né, você ter um governador afastado por suspeição e tendo o passado de juiz. Mas é aquela história, né? Tem juízes e juízes, tem aqueles que são realmente magistrados e tem aqueles que até chegaram ao cargo, né? Usam esse nome entre aspas e sobe a cabeça, que é uma maravilha, porque num país de 38 milhões de miseráveis, você passa a ganhar muito bem, maravilhosamente bem, muito bem, bem. Não é isso? Então você, poxa, agora eu estou feito na vida, bota um ovo na boca, que é para falar um pouco melhor,
né? Bota uma gravata, né? Eu acho que, entendeu? Aí é aquela história daquele desembargador que você conheceu lá em Santos, né? Do coitado do guarda municipal que estava lá cumprindo a lei, zelando inclusive pela saúde dele, que era negócio de máscara, e o cara sabe com quem está falando, pá, bota lá a foto daquela figura. Primeiro tinha que emagrecer, segundo fazer enfim, e tá cheio disso por aí. Essa é que é a realidade. Aí você vê caras que tomaram uma medida, por exemplo, aumentar impostos quando tiveram a oportunidade, e querem diminuir imposto agora como meta de campanha. Socorro! Socorro! Né? Meu Deus do céu, o próprio cara tirou do bolso do outro e agora não, agora vou devolver. Ah, meu Deus do céu. Jesus amado. Mas olha aqui, vamos falar de coisas que hoje, a situação, hoje a torcida rubro-negra, estou vendo a minha amiga Ana Zerlotini dos Reis, grande rubro-negra, como a minha mulher, a Samira Valente, também rubro-negra, com o Marcos Silva lá nos Estados Unidos. A verdade é o seguinte, que ontem meus amigos do São Paulo deu uma aula de futebol em cima do Flamengo. Na realidade, a gente pode até argumentar o seguinte, que o Flamengo estava sem 6 titulares, né, 4 com problema, parece, de contusão e 2 com Covid. Mas quando você vê que o Flamengo ganha com os reservas, o meu amigo Marcos Silva dos Estados Unidos é o primeiro a dizer, cuidado com os reservas do Flamengo. E os reservas do Flamengo ontem, na verdade, não estiveram em ação. O Arrascaeta não jogou nada. Por que não jogou nada? Jogou dentro das... Ele é um excelente, excepcional jogador, mas está voltando de contusão. Voltando de contusão não é a mesma coisa, doutor. Você vai, mas vai, subconscientemente você está com medo. Então, e colocar o outro menino que serviu à seleção para jogar o meio tempo final, convenhamos, isso alô, senhor Rogério Ceni, isso é uma declaração de dizer, eu não tenho ninguém à altura. Então cadê o tal do elenco super maravilhoso, que a qualquer momento vira jogo, faz, ganha, etc. É um elenco ótimo, provavelmente o melhor ou um dos melhores do Brasil. Foi o melhor o ano passado. Nesse ano já não é mais o melhor, mas é um dos melhores sim. É um dos melhores sim. Acontece que o São Paulo está numa crescendo e está realmente com um dos elencos melhores da atualidade. O Palmeiras é outro que tende a crescer, né? Então, o Internacional, apesar de ter tido um debaclezinho qualquer, o Internacional também entre esses 4 pode haver aí o campeão do Brasil e eu, evidentemente, não posso excluir até o time do Flamengo. Mas, na verdade, é que realmente, desde a saída do Jorge Jesus, o Flamengo não conseguiu se aprumar. Primeiro, a mística do Jorge Jesus, né? Que eu digo que é a mística do Jorge, é que de repente todo mundo acreditou que o cara era um tremendo técnico. Aí você pode falar comigo assim, peraí, ô vascaíno, você vai dizer o seguinte, vai dizer que o Jorge não é um tremendo técnico? Eu acho que é, mas eu acho que não é nada de fora de série, é fantástico, foi fantástico, e hoje não está sendo mais. O Benfica, a torcida está danada da vida com ele, está querendo que ele saia do Benfica. Então há uma coisa que os astrólogos sabem bem o que é, ou se não for isso é um outro esclarecimento a respeito, há uma coisa chamada conjunção astral. Quando a conjunção astral empurra você, mesmo caindo de bunda no chão, você sobe. É um negócio impressionante, né? Quando não há conjunção astral, então aí adeus, criatura. É o que está ocorrendo atualmente com o Jorge Jesus. Para as viúvas do Jorge Jesus no Flamengo, apenas uma observação. Ele foi, eu penso dessa forma, ele foi ingrato com relação ao Flamengo, porque ele tinha um contrato assinado, ele tinha ganhado quase tudo, só não ganhou a Copa do Brasil e a Copa Mundial, né? Perdeu lá para o time inglês. Mas é aquela história, ele estava sendo idolatrado e é uma pessoa idolatrável.
do ponto de vista da mística, do ponto de vista da simpatia. Ele não é nem tão simpático, segundo aqueles repórteres amigos meus que o cobriram, dizendo que era meio difícil e tal, mas ele caiu no gosto, ele foi acolhido pelos jogadores do Flamengo e, por sua vez, ele também foi muito bom para aqueles jogadores. Então o resultado, se continuasse, se o futebol não existe, mas se continuasse, provavelmente durante um bom tempo continuaria aquela máquina trituradora de jogos, né? Mas não se esqueça que com o meu humilde Vasco da Gama, que foi mal, quase que caiu e anda mal das pernas, agora está um pouquinho melhor com o técnico português, vamos torcer, logo mais vai ter o Fortaleza. No auge da máquina trituradora do Flamengo, no clássico Flamengo e Vasco, foi 4-4, sendo que o Flamengo que empatou com o Vasco. O Vasco fez 3-2, o Flamengo empatou, o Vasco fez 4-3, o Flamengo empatou. Então, o que eu estou querendo dizer não é jamais, normalmente o Vasco perderia, porque era um time inferior, só que calçou as chuteiras da humildade e deu tudo de si, e por isso daí o empate quase a vitória. Mas normalmente aquele time bateria, evidentemente, do Vasco, que era um time para ficar no meio do caminho. O que eu quero dizer é que aquilo sinalizava, em futebol é muito comum isso, que de repente algo não estava como deveria estar. Mas veio tudo, ganhou tudo, perdeu onde tinha que perder, que foi no Mundial, né? Não repetiu o time do Zico, que ganhou realmente o Mundial. E daí veio as ilusões a nível de contratação de técnico, né? Então, por exemplo, contratar como é que é o nome do homem, o espanhol, porque o cara é auxiliar do Guardiola. Ah, o Guardiola é o melhor técnico do mundo, mas vê o elenco que ele tem, mas é mesmo. Ah, o fulano é o auxiliar. Então eu vou contratar, é um reconhecimento de que, aliás, idiota, me perdoe quem o fez, é um reconhecimento, a gente nos basta um auxiliar. Espera aí, gente, o Flamengo é um grande time, é um dos maiores times do mundo, quer você queira ou não. Então, precisa de um técnico, não precisa de um auxiliar. E se fosse um auxiliar ainda jovem, com um tempo enorme pela frente, mas já era um auxiliar de meia idade. E tinha uma passagem, segundo o Marco Silva me disse, lá dos Estados Unidos, passou por um time lá de segunda ou terceira categoria e deu-se muito mal. Então deu no que deu, né? Aí, resultado, foi ingrato, porque do mesmo modo que ele fez daquele time um timão e conseguiu quase chegar a ser campeão mundial, de outra feita ele tinha assinado um contrato, largou o brasa, pagou a multa e foi embora para ganhar mais dinheiro. E voltou para Portugal dizendo, não, Portugal é Portugal. Tudo bem, nós adoramos, eu particularmente adoro Portugal, mas não foi legal. O segundo foi o erro da contratação daquele sujeito que acabou demitido, né? Que agora me fugiu a memória, também eu estou só comentando com você. E o terceiro agora, o Rogério Ceni. Agora estão querendo, alguns já estão querendo, meio assodados, apressados, estão querendo crucificar o Rogério Ceni. Não faça isso, porque não houve nem tempo, gente. Ah, mas ele jogou 3 partidas, empatou uma, perdeu 2. Sim, mas em que maneira que está o elenco do Flamengo? Está caindo pelas tabelas, a verdade é essa. Outro dia a notícia é que eram 16 com Covid. Quer dizer, e ainda pegar, eu esqueci o nome do menino, que joga muita bola, você podia me ajudar aí, pegar um garoto que jogou anteontem para jogar ontem. Isso me perdoe, isso aí porque botou bota térmica para melhorar os músculos e tal. Isso é falta de profissionalismo. Isso não se faz. Não se faz. Logo mais à noite, Vasco da Gama e Fortaleza. Fortaleza vem por aí caído, essa é que é a verdade, porque depois que ele perdeu o Rogério Ceni, que estava fazendo uma boa campanha, ele passou a ter uma série muito ruim de jogos, 2 ou 3, se não me falha, aqui a cabeça, e vai jogar no campo do Vasco. Então o favorito é o Vasco, né? E o Vasco está motivado com esse novo técnico, meu parente Ricardo Sapinto. Não, meu parente, que ele também tem pinto e eu também tenho, graças a Deus.
graças a Deus. Mas nada contra quem não tem, em absoluto. Então o que acontece? Então provavelmente, agora o Vasco está na degola, juntamente com o Botafogo que está na degola, que não há meio de acertar o pé, né? Então vamos ver no que vai dar, né? Porque quando os times são medianos, e é o caso, medianos para baixo, é o caso do Vasco e é o caso do Botafogo, que recentemente cantaram em prosa e verso o time do Botafogo, até eu entrei nessa, cheguei a dizer aqui porque eu ouvi do Edilson Silva lá na Band, não, porque o elenco do Botafogo é superior ao Vasco, pô, o time só empata, o time só perde, muda de técnico de aba 4, o time vai e perde. Ah, mas o Vasco não é assim? É, também vinha sendo assim, até recentemente quando bateu o outro de 2-0. Né? Mas de qualquer maneira, alguma coisa tem que ser feita. O lamentável no Vasco é a política do clube. A política do clube é que é um desastre, que até agora teve uma eleição, semana passada, elegeu um, aí de repente entraram com recurso liminar, teve uma outra eleição, elegeu outro, e provavelmente vai entrar a justiça nisso para dizer nada disso e vamos ver, ou então dizer, fulano é o presidente, para recomeçar tudo de volta. Esse é o retrato do futebol brasileiro. Se não abrir o olho, vai ter pelo menos uma mudança de eixo, né? Porque o eixo do futebol brasileiro sempre foi o Rio e São Paulo. Bom, eu acho que eu falei falei um pouco demais, e eu vou falar com o meu amigo Isaías, que eu estou interessado em saber, vamos ver se eu consigo falar com ele. O Isaías, o professor Isaías Nascimento, é historiador, é fantástico, quero saber o que sai dessas eleições. Não é o político que vai sair, é o que se pode colher das eleições que aconteceram. Então eu vou ligar para ele agora, né? Professor Isaías. Muito obrigado a você que está me ouvindo aí, viu? Muito obrigado mesmo. Um abraço para o doutor Alexandre Cardoso, nosso querido amigo, médico, dos mais conhecidos, foi prefeito de Caxias, está sempre na escuta do nosso programa. E eu estou aqui chamando, então, com o meu celular cheio de quais, com tudo em cima e muito algo mais. Eu estou chamando aqui, olha só ele, meu Deus do céu, nada como um cidadão cumpridor dos seus deveres, da sua palavra, né? Falando do professor Isaías Nascimento, uma das figuras mais simpáticas do Rio de Janeiro, né? Vamos só colocar aqui a câmera de maneira que você possa vê-lo. Professor Isaías, muito bom dia. Bom dia, boa tarde, um abraço a todos, Fernando, queridos internautas, amigos da confraria e do Rio de Janeiro e do mundo. Perfeito, muito bem. Professor Isaías, nós estamos aí à beira de um segundo turno, seja no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, em algumas cidades do Brasil. Mas a pergunta que não quer calar, outro dia me fez, hoje uma pessoa muito simpática, que pediu que não falasse o nome, me fez a pergunta, Fernando, mas por que de repente as 13 indicações que envolveram o presidente Bolsonaro, apenas 2 estão disputando o segundo turno? Ele teve uma votação tão expressiva para a presidência e de repente o grande destaque dessas eleições tem sido os partidos de centro. Por quê? E eu então pensei, bom, quem pode responder isso com mais propriedade é o meu querido amigo, emérito professor de História, o nosso querido professor Isaías Nascimento. Sou todo ouvidos. Fernando, nos 2 casos específicos que alguns analistas colocam como derrota do presidente, seria o caso de São Paulo, do jornalista russomano, da Prefeitura do Rio de Janeiro, do bispo Marcelo Crivella. Eu acho que em ambos os casos, apesar de o presidente ter feito parte da campanha, eu não atribuo diretamente ao presidente as derrotas. Primeiramente, no Rio de Janeiro, o bispo ele tem uma desaprovação de 60% da população. Ele fez um péssimo governo. A cada 10 cidadãos, 6 o desaprovam. E no caso de São Paulo, aquele jornalista, ele é marcado pela derrota. Ele começa muito bem nas pesquisas e depois ele vai caindo de intenção de voto. Eu penso, Fernando, com toda
a serenidade que a nossa idade, a nossa formação nos permite dizer. O presidente tinha duas grandes preocupações no mês de novembro para cuidar. Um é a continuidade da pandemia no país, que continua com números alarmantes. E segundo, a questão do Amapá. O presidente deveria ter pego o helicóptero e levado o exército, a marinha lá para o Amapá, ter feito um plano de emergência, ter visitado nossos cidadãos do Amapá, de Macapá, daquela cidade, ter tomado uma medida enquanto estadista, enquanto presidente. Ele ficou se dedicando a esse varejo da política. Então, isso demonstra que as preocupações dele nem sempre são as que necessitava de um grande presidente da República. Porque, você veja bem, nós continuamos com quase 200 mil mortos da pandemia. É um caso alarmante de todo dia morre quase 1.000 pessoas. Então, ele se interessou pela campanha. Lá no futuro, nós vamos entender o que aconteceu. Por que ele se interessou pela campanha do Rio? Ele é um excelente analista. Ele foi deputado durante quase 8 mandatos. Ninguém chega a presidente da República com 55 milhões de votos sem entender o quadro político. Então, por que ele vem apoiar um perdedor que já estava marcado para morrer? Que é o caso do Crivella. E o Crivella, Fernando, me estendendo um pouquinho mais, à vontade. Ele pode acontecer uma situação sui generis. Ele pode, no segundo turno, ter um percentual de votos menor do que ele teve no primeiro. Basta que aumente um pouquinho o número de votantes, a percentual que ele não vai aumentar o número de votos, o percentual vai subir do número de eleitores, ele vai ter menos que 21% de votos. Ele está com a intenção de 23%, mas com ainda uma intenção de extensão de muitos votos. Então, o presidente, ele não é tolo, ele é um gênio na questão política, ele é um homem que entende muito do que acontece nos partidos. Por que ele apoiou determinados casos lá em Recife, que ele saiu também perdedor, né? Em outras regiões? Acho que os dois casos mais emblemáticos, Rio e São Paulo. Mas eu creio que são eleições muito particulares, se cuida da cidade, se cuida do problema da rua, do esgoto, do BRT que não funciona, da Avenida Brasil que o prefeito não terminou a obra, do pedágio alto lá do Você estaria dizendo que, na verdade, essa política menor, de varejo, como você chamou, não é coisa para o presidente se envolver, é isso? Exatamente, Fernando. Nós temos gravíssimos problemas. Eu pontuei 2. O caso do Amapá, que está 17 dias sem energia elétrica, que exigiria do presidente, de todo o seu ministério, uma atitude de comparecimento e de decisão. Porque, Fernando, eu ouvi há pouco agora, os grandes condomínios da capital, Macapá, as grandes regiões do Rio, não estão sem luz, porque eles têm geradores. Quem está sem luz é a massa da população, é o posto de saúde, é o hospital, né? É a rua que está sem luz, onde acontecem as violências diárias. Então, caberia, e aí não se trata de crítica ao presidente, apenas uma pontuação. Ele tinha que estar com uma atitude lá de solução do problema e não ficar se envolvendo em eleição, porque você veja só, no caso aqui do Rio de Janeiro, o que vai ganhar a eleição, possivelmente, segundo as pesquisas, nem é adversário dele. Ele mesmo já elogiou o candidato opositor, Crivella. Ele já falou, não, é um bom gestor. Isso ninguém vai deixar de reconhecer o Eduardo Paes, com todas as suas possíveis defeitos, mas é um bom gestor, ninguém vai discutir. Mas só um minutinho, Isaías, ele elogiou em um momento e no fim da campanha ele também desencavou dados que necessariamente podem ser
verdadeiros, quer dizer, houve um momento que é um momento do desespero, né? Ou vai ou racha. Por exemplo, hoje, logo mais às 10h30, vai ter o debate. Se acredita, vai ter debate na Band, às 10h30, aqui para o Rio de Janeiro. Se acredita que ele possa reverter isso, você acredita que pode aumentar? Qual é a análise que você faz da importância do debate? Lá em Minas Gerais, ou no meu Nordeste, falava assim, o sujeito tem café no bule. O Crivella não tem café no bule. O Crivella não tem nada para oferecer para a população. Ele não tem um sonho para oferecer à população. Ele não tem como ofertar uma possibilidade de melhoria, de convencimento. Mas ele está oferecendo a diminuição do IPTU, que ele mesmo aumentou. É inconstitucional, ele não vai conseguir fazer isso, porque num período que o ISS e o IPTU está em baixa, o Alexandre Cardoso, uma vez, ele me ensinou essa situação num debate. Ele falou assim, num debate que nós fazíamos sobre a administração pública, qual é o primeiro pagamento que o cidadão deixa de fazer de imposto? É o IPTU. O IPTU ele pode negociar lá na frente, ele pode deixar de pagar esse ano, paga no outro. Ele, quando foi prefeito, ele falou isso. E a inadimplência de IPTU no Rio de Janeiro está muito alta. As pessoas não estão pagando. Se você for na fila do IPTU lá da prefeitura, é enorme. Eu fui lá no meio da pandemia resolver uma questão do meu IPTU, estava enorme a fila. E as pessoas não têm dinheiro, como é que vai pagar? Então, você tem que ver o seguinte, como é que ele jogou para a galera, né? Como se diz na linguagem mais popular, né? Ele não tem, isso tem que passar pela Câmara. A Secretaria de Fazenda tem que pontuar se pode ou não. E isso é questão do prefeito. E dia 1º de janeiro em diante, ele estará longe da administração pública. Então, ele está jogando a plateia, ele tem esse direito, né? Quer dizer, ele está vendendo uma possibilidade de fazer algo que é impossível se imaginar com a questão econômica que o país está enfrentando, né? E o Rio de Janeiro, que é eminentemente uma capital de serviços, né? O Rio de Janeiro não tem indústrias para manter através de impostos. O Rio de Janeiro é serviço, é hotel, é restaurante, é comércio, turismo. Não é isso, Fernando? Claro, claro. Então isso nos últimos 6 meses teve uma queda do número de restaurantes. Você sabe? O número de restaurantes fechados é enorme, né? Muito restaurante fechou. Mas eu vou te dar uma imagem que talvez você não tenha sabido ainda, e os meus queridos amigos repórteres de TV, por favor, vão constatar. Dá uma tristeza você andar pelas ruas da Tijuca, mas por vários bairros do Rio de Janeiro, segundo colegas meus, jornalistas, amigos, que me falaram, Fernando, em Jacarepaguá está a mesma coisa, Fernando, em Copacabana está a mesma coisa e tal. O roubo de fios, mudando um pouco de um assunto, mas é um assunto que nos atinge. Né? Cracudos ou não cracudos, milicianos ou quem sabe até narcomilicianos estão priorizando o roubo de fios de cobre para serem vendidos. Acontece que os caras sobem no poste, arrancam o fio de cobre e o outro fio, sei lá qual fio é, porque eu também não sou eletricista, fica caído no chão. Pois bem, eu vou te segredar uma coisa. Eu, como você sabe, sou um andarilho, eu ando sempre a nível as caminhadas que eu faço de 5 km a 9 km. Hoje eu fiz 9.700, ou seja, fui além do que é normal até. Então, todos esses dias, muitos dos meus caminhos, eventualmente, eu passo em frente ao Colégio Militar do Rio de Janeiro, que é um exemplo de colégio. Exatamente do outro lado, em frente, está o Pedro II, que é outro exemplo de colégio. Meu caro amigo professor Isaías Nascimento, há mais ou menos 2 semanas, esses marginais subiram nos postes que ficam em frente ao Colégio Militar, na calçada do Colégio Militar, roubaram fios, e o que acontece? O outro fio,
que não tem valia, porque segundo os técnicos de informática é de plástico, ele pegou, ficou pendurado, fazendo uma barriga, indo até o chão, até o outro poste. E depois do outro poste vem outro fio fazendo uma barriga até o chão, até quase que o portão principal na rua São Francisco Xavier da Escola Militar. Meu irmão, meu amigo, há 2 semanas ninguém toma providência. Eu pensei assim, meu Deus do céu, não tem um soldado para informar ao comandante da Escola Militar que aquilo pega muito mal, porque está em frente a uma escola do Exército Brasileiro. Será que ninguém toma providência, já que a prefeitura não toma, já que a Light aparentemente não toma? É preciso que um comunicador venha dizer, gente, é uma vergonha isso. O que você tem a dizer a respeito? Fernando, isso aí é a demonstração da má administração pública que nós temos no Rio de Janeiro. Nós tivemos, nesse ano de 2020, que será inesquecível por todos os aspectos, 2 situações terríveis. Foi o impeachment de um governador, então o Estado ficou ingovernável. Agora está se decidindo realmente que vai ser o vice que vai assumir. Isso deu uma descontinuidade administrativa enorme. Não tem como você ter uma administração que os secretários eram 18 secretários num mês, no outro mês trocam 18, trocam o governador, impeachment. E a Prefeitura do Rio de Janeiro é aquele momento, Fernando, que até o café do prefeito é servido frio. Sabe? Isso aí é uma linguagem muito antiga da política que diz o seguinte, não está apitando mais nada. As pessoas já não estão mais se dedicando como tem que se dedicar. É aquilo quando o prefeito fala assim, ô secretário, pega um cafezinho para mim aí, e o café vem frio. É isso. Ele já é um governante já de saída. Nós não estamos nem falando nada sobre questão eleitoral. Não tem como o sujeito reverter 67% de intenção de voto válido para 30%, sei lá quando vai dar isso. Então, esse sujeito abandonou. Você não, por exemplo, quem é o secretário de obras do município? Normalmente nós sabíamos. Quem é o presidente da Conlurb? Nós sabíamos. Era porque o sujeito ia na rádio, o sujeito dava uma entrevista. Você tem uma ideia, um ex-secretário dele, que convém guardar o nome, foi candidato a vereador, teve 1.102 votos. Aliás, teve 2.102, mas é pífio. Uma votação pífia. Fernando, eles plantam e colhem. Porque isso aí é o resultado do não que a população dá. Ele fez uma bancada de vereadores, dos 51 vereadores, ele elegeu praticamente uns 20, olha só, ele ainda conseguiu eleger quase 20 vereadores daquele grupo que era o grupo do prefeito, né? Mas já no segundo turno, esses vereadores já mudaram de lado. Tá certo? Vai ficar só quem é da igreja mesmo, quem é o cara mais ligado a ele. Então, a gente tem que desejar a esse prefeito que esses 2 meses que faltam de governo, 1 mês e 10 dias, ele ainda cuide melhor da cidade, né? Tenha um cuidado na saída dele. Você viu que hoje ele deu uma entrevista xingando palavrão, falando palavras de baixo calão para com o governador de São Paulo. Que absurdo, um desespero, uma inadequação no linguajar, né? Se tratando até como pastor. Eu faço essa crítica direto, não à religião, mas é uma pessoa que tem que sempre servir de exemplo, né? Existe um cometimento, existe um ritual. Eu assisti uma entrevista essa semana, não sei se, desculpa me estender, do Barack Obama. É outro departamento, né? É outro departamento. Aí que tá, é um negro, professor, advogado, filho de estrangeiro, que ele não é filho de americano, ele é filho de um africano, um americana, aquele preconceito todo que nós temos. O sujeito perguntou ele assim, o que você acha do presidente da República?
Ele falou com todas as letras o que ele acha, mas com comedimento, Com classe, categoria, é verdade. É uma pena, eu ainda tenho mais uma entrevista hoje, Isaías, eu acho que você foi muito bem, quero até agradecer, porque é o que está faltando, né? Está faltando estadistas no Brasil, né? Está faltando pessoas que saibam falar as palavras sem serem ofensivas, mas que sejam críticas, mas capazes de dizer, não, eu sou capaz de gerir, eu sou capaz de construir. Vamos nos falar mais vezes, professor, muito obrigado pela sua presença, um fraterno abraço, querido. Olha só, viu? Igual, querido. Fique com Deus. Obrigado. Nesse momento é importantíssimo uma fala como a do nosso querido professor Isaías. Não que a gente esteja fazendo campanha para A ou para B, mas evidentemente a gente tem que perceber, porque é um absurdo esse fato que eu acabei de contar para vocês, ali em frente ao Colégio Militar. Meu Deus do céu, o que é isso? O Colégio Militar forma os nossos militares, vão lá todos eles para Agulhas Negras, quer dizer, vão, se possível, ser tenente. Ninguém vê aquela barriga de fio encostando no chão, a ponto num dia de chuva como hoje, por exemplo, uma pessoa incauta, sei lá, eu não sei se aquilo poderia dar um choque, um fio desencapado, uma coisa assim, e durante um quarteirão inteiro, antes da guarita principal, ninguém vê há 2 semanas desse jeito? Meu Deus do céu, nós estamos entregues baratas? Essa é a pergunta. Nós estamos entregas baratas, que eu que não sou autoridade estou botando a boca no trombone. Será que o comandante lá não pode ser avisado, já que ele não viu, porque entra de carro, que não pode ser avisado, que tem que telefonar para lá e olha, resolva isso, dá 50 minutos para resolver. Ó, o que é isso? É uma cidade como o Rio de Janeiro, é um bairro como a Tijuca, que é um lugar nobre do Rio de Janeiro. É brincadeira, né? Tem que ficar assim mesmo, vai fazer o quê? Me perdoe até a irritação, mas é de irritar, né? 2 semanas, se passar lá agora você vai ver, é um negócio incrível. Deixa eu falar com o nosso querido professor, Munhoz, doutor Munhoz, meu querido amigo, grande cardiologista do meu Brasil varonil. Vamos lá, vamos chamar o doutor Munhoz, vamos ver se ele pode nos atender, né? Porque o programa é ao vivo. Eu quero agradecer de montão a você pela audiência, né? O Paulo Henrique Nascimento, vamos dar um talão com todas as folhas em branco para uma pessoa que fazia parte de um dos maiores o quê? Daqui a pouco eu vou ler isso aí com calma. Olha, eu tenho a impressão, alô, doutor Munhoz? Não, vou ligar de volta, peraí, só um minutinho. Eu devo ter ligado errado aqui. Só um minutinho. Mas entende? Então você tem que falar alguma coisa mesmo. O negócio, que isso? Virou esculhambação. Se a gente está falando lá em frente ao CIEP, tá difícil, Munhoz, tá sem o vídeo. Tá sem o vídeo seu. Não sei o que houve, mas a verdade é essa. Eu vou tentar mais uma vez, vou dar um aguardo aqui, vou tentar mais uma vez. Para falar de Covid, segundo as coisas estão aumentando, a gente tem que saber, né? Mas enfim, é isso, quer dizer, sabe? Porque, poxa, que isso? Se fosse em frente ao CIEP, como eu falei, que foi aquela escola maravilhosa que foi feita na gestão do Brizola, que hoje está caindo aos pedaços aqui no Almirante Cochrane. Está um fio caído, vai acompanhar o prédio que está caindo aos pedaços e que ninguém conserta, né? O que é uma pena, Agora, meu Deus do céu, está em frente ao Colégio Militar, que é o ponto alto, campanha do presidente vai criar outros colégios militares. Então o que se espera é que um gestor tenha a capacidade de andar pela rua, ou então que um PE daquele lá, um polícia do exército, vai lá e diz, comandante, com licença, tem fio solto na calçada. Ora, brincadeira, né? Deixa eu ver aqui com o doutor Munhoz. Doutor Munhoz aceitar. Agora sim. Ótimo, maravilhoso. Não sei o que coisas da internet. Você sabe que eu pensei que era só comigo? Hoje eu estava vendo, primeiro de cumprimentar o meu entrevistado, né? Como é que eu ouso dizer alguma coisa sem dizer boa tarde, doutor Munhoz? Boa tarde, amigo Fernando Sérgio, nossos internautas. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Pois é,
Doutor Munhoz, aproveitar que o amigo é tenente-coronel da Aeronáutica, não sei se o amigo estava acompanhando a entrevista do professor Isaías Nascimento, eu contei para ele uma coisa que eu gostaria que o senhor passasse a quem de direito, de repente na área militar, porque em frente ao colégio militar, que é um exemplo, né, de colégio, onde os nossos maiores têm saído ao longo da história do Exército, roubaram fios em um quarteirão inteiro, desde a rua São Francisco Xavier até a Guarita. E ficou aquela barriga de fio ali. E há 2 semanas, porque eu sempre passo ali nas minhas caminhadas, ninguém toma providência. É um absurdo, né? É um absurdo. Falei, meu Deus do céu, não tem alguém para olhar para o chão para ver que... E aquilo é um perigo, né? Choveu. De repente alguém bota o pé ali e pode até morrer, né? Desculpa até tocar nesse assunto, mas o assunto é mais sério até. Dr. Munhoz, para quem não sabe, a maioria já sabe, é cardiologista, é diretor, é médico do Hospital Alemão do Amparo, é médico também do Hospital do Galeão, tenente-coronel do Exército, enfim. Então, uma pessoa extremamente qualificada. Hoje, eu ainda, pela manhã, eu conversei com o Dr. Alexandre Cardoso, né, que ele ligou para mim, a gente conversou de várias coisas, ele estava mostrando a preocupação dessa coisa da segunda onda, né? Não disse vai haver, não vai haver, ele mostrou uma preocupação e que vários internautas nossos estão preocupados. Pergunta do doutor Munhoz como é que é isso, pergunta do doutor Munhoz quais os cuidados. E ontem eu vi a torcida do São Paulo, todo mundo, você viu? Todo mundo recebendo sem máscara, fazendo festa antes do jogo. Ficaram loucos ou eu que estou meio desajuizado, doutor Munhoz? Não, Fernando, é isso mesmo que você falou. Vou fazer um comentário em relação àquela primeira assunto que você colocou aí, que é o problema dos filhos. Sim. Isso, Fernando, virando uma praga que está se disseminando no Rio de Janeiro. Verdade. Sabe que desde novembro eu fui convidado a retornar ao Hospital de Força Aérea do Galeão. Sim. E vou lá 2 vezes por semana, né, ajudar os colegas lá que realmente estão em dificuldade, por falta de pessoal, a gente já até conversou sobre isso. E nesse trajeto para a ilha, a estrada do Galeão tem vários locais que estão nessa situação. E o grande problema, Fernando, você está falando agora em frente ao colégio militar, é que muitas das vezes o colégio em si, as Forças Armadas não podem fazer muita coisa porque a maioria da responsabilidade desses fios, alguns são de internet, outros são de telefonia, alguns são esses cabos de fibra ótica, outros é eletricidade mesmo, que aí se torna realmente um fio. São a responsabilidade de várias concessionárias. E as próprias concessionárias não estão dando cabo da quantidade de locais que tem havido esse tipo de roubo. Aqui próximo à minha rua, aqui, no Jacarepaguá, mas várias coisas aqui. A gente já ficou sem telefone aqui, quase 20 dias por conta disso. Já tivemos prejuízo na internet. Então, é uma situação que eu acho péssima. E eu não sei. Mas qual é a solução que você dá? Não, eu não tenho que dar solução, até porque não é o meu campo, né? Claro. Eu não tenho expertise para dar uma solução. Mas eu creio que deve existir autoridade, gente da área que pode trazer uma solução. O que nós não podemos ficar é refém desse tipo de situação. Claro, muito desagradável. É o reconhecimento da ausência do poder público, né? Da incompetência de gestão, porque não pode ser de outra feita, né? Infelizmente essa é a realidade. A gente gostaria de falar, não, então, mas é um absurdo, né? Mas voltando à história da segunda onda, estamos ou não na segunda onda, ou é só a primeira onda que deu uma subidinha e as pessoas podem ou não ficar mais tranquilas? Eu ainda não considero a segunda onda. Não. Eu acho que nós estamos para a primeira onda. É que nós não resolvemos ainda o problema. Tá? Ou seja, começamos a ter uma certa disciplina e a coisa deu uma melhorada, a segunda deu uma melhorada. Aí eu acho que vem, além da indisciplina do povo mesmo, né?
é fato, isso aí é notório. Você acabou de citar o exemplo do jogo do São Paulo ontem com o Flamengo, né? Completa falta de bom senso, eu diria isso, né? Então, além disso, eu acho que muita coisa está sendo desvirtuada. Eu te falei que eu era contra essa eleição num momento como esse. E eu também fui contra. Mais viável, muito mais inteligente ter transferido. Por que eu estou falando isso, Fernando? Você vê que a própria imprensa, ela começa a ficar influenciada. Parece, eles deram uma falsa impressão ao povo nessas 2-3 últimas semanas, inclusive com dados completamente fora de propósito em relação à mortalidade, ao número de novos casos, e ficou parecendo para a população que a coisa estava sendo resolvida. Eu estou cansado de dizer, toda semana a gente está batendo na mesma tecla. Olha, a coisa não está sendo resolvida como as pessoas estão pensando. O número de casos vem subindo. O número de internações, e eu sou testemunha, você sabe, eu estou à frente de um hospital que tem, hoje mesmo, hoje nós... Agora, doutor Munhoz, só para não perder uma pergunta do nosso ouvinte, o Paulo Henrique Nascimento, lá de São Paulo, né, Paulo? Se não for de São Paulo, por favor, me corrija depois. Ele disse o seguinte: eu não sei se isso é verdade, então vamos ver se o amigo sabe. Eu queria entender uma coisa, diz ele: nas comunidades ninguém respeita distanciamento e ninguém usa máscara. Por que a primeira onda nem chegou nessas comunidades? Não chegou? Eu acho que chegou. Não, Fernando, chegou, é claro. Chegou e matou muita gente. Muita gente morreu e nem se sabia, alguns nem foram estatísticas, porque ninguém subia para fazer estatística por causa dos marginais. Da mesma forma, Fernando, que por falta de testagem, a gente nunca teve, vamos dizer, uma avaliação, uma estatística de credibilidade. Se você testar mais, você vai ver que tem mais casos. A chamada subnotificação, né? Então, isso existiu. A pergunta dele é bem interessante, porque dá a oportunidade de a gente falar exatamente isso. As comunidades mais carentes sofreram e estão sofrendo. Não pense que está resolvido, não. A coisa, e voltando àquilo que eu estava te falando, a própria imprensa começou, eu diria, eu não sei se a palavra maquiar seria... glamorizar, talvez. Mas foi manipulado ou manipulou, não sei, para dar assim, essa falsa impressão que a gente estava, vamos dizer, diminuindo a gravidade do problema. E nós estamos sempre falando, não diminuiu, a coisa está seguindo. A gravidade é real, está menor, não tenha dúvida. Mas embora a gravidade esteja sendo menor, de intubados, ainda tem muito paciente sendo internado. Agora, o amigo acha que vamos conter isso, conseguir conter e diminuir, e até porque fala-se agora também da vacina da Pfizer, né, também da Coronavac e também da Oxford, né, todas elas chegando aí. A Pfizer já está pronta, por exemplo, para ser... Aliás, não é nem a Pfizer, é uma vacina americana. Ela está com 94% de possibilidade de sucesso. O amigo acha que em termos de Brasil nós vamos conseguir conter isso e evitar a segunda onda? Olha, Fernando, eu acho assim, primeira coisa que a gente tem que colocar, temos que ter os cuidados. Não é fazer lockdown. Eu sou contra o lockdown. Sim. Lockdown não resolve. Não resolve. Não vai resolver. O que nós temos que fazer é a educação, é consciência do problema e usar todos os mecanismos de segurança que funciona, está mais que provado que usar a máscara funciona, que a higiene de mãos e o uso de álcool gel, a não aglomeração, isso tudo funciona. Você pode continuar, e aí nós vamos de encontro a algumas opiniões diametralmente opostas lá no início da pandemia. Que algumas críticas até ao presidente foram muito veementes. Ele não sabe nada, ele não é médico.
Eu não sei se ele atirou no escuro, se ele deu sorte, mas ele estava certo. Você não pode fechar tudo, fechar a economia, fechar a escola, fechar sem educação. O que você tem que fazer é deixar a economia fluir, deixar as coisas e fazer aquilo que está mais reconhecido. Preservar idosos, preservar pessoas com comorbidades, uso de máscara, higiene, distanciamento. Isso é que tem que ser feito. É simples, não tem nada de sofisticado. E agora, obviamente que a vacina é uma esperança, claro, é uma esperança. Essa vacina que você colocou da Pfizer e tem uma outra também. E me parece que talvez seja a primeira a ser liberada, pelo menos as evidências mostrando isso, que ela já finalizou. Agora vai ser apenas uma avaliação dos órgãos mundiais, né? Nos Estados Unidos, no FDA, aqui no Brasil, a Anvisa. Então, é o estudo, vamos dizer, é o exame dos estudos que foram feitos, então, para credenciar a vacina. Perfeito. E na velocidade, eu acho que é uma enorme possibilidade de em janeiro, início de janeiro, talvez a gente já tenha vacinação. Só que eu queria relembrar uma coisa que falamos aqui também em ocasiões anteriores. Sim. Não vai haver vacina para todo mundo. Entendo. Então, o fato de existir a vacina, é preciso que a vacinação, pelo menos numa fase inicial, ela conviva com todos os protocolos de segurança ainda. Por um bom tempo, né? Por um bom tempo. Larga a máscara, não tem problema nenhum, vamos dar festa, vamos de futebol, não faça isso. Comemorar. Não é isso. Não vai haver vacina suficiente para todo mundo. Perfeito. Nós somos 200 e poucos milhões de habitantes. Não há como botar 200 milhões de doses de vacina dentro do país num tempo recorde. Claro. É impossível. Assim como a gente falava lá atrás, quando começaram a falar que em 6 meses teria uma vacina. Mentira. Eu acho que uma vacina agora, em pouco mais de um ano, né, que lá na Europa começou em setembro, outubro, tem pouco mais de um ano, e já estava sendo desenvolvida, já é um recorde. Vacina se desenvolve entre 4 e 5 anos. Então isso foi um recorde espetacular. Mas é preciso que se siga todos os protocolos até que se tenha realmente uma quantidade de vacina e tenha realmente uma imunização de uma grande fatia das pessoas aqui no nosso país. Perfeito. Doutor Cícero Munhoz, muito obrigado mais uma vez pela sua presença esclarecedora e um bom fim de semana e até semana que vem, se Deus quiser. Até semana que vem, meu amigo. Namastê. Namastê, namastê, com certeza. Né? Outro dia me perguntaram o que quer dizer namastê. Namastê quer dizer o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita você. É uma saudação oriental que eu acho muito bonita e muito verdadeira. Não é? Mas minha gente querida, seguindo em frente, e daqui a pouco a gente vai falar e vai responder a todas as pessoas que participaram hoje, que a gente ainda possa ver na tela. Né? Então vamos agora ficar com aquele momento que é muito importante, que é o momento da oração. Prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão.
um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, eu estava aqui ouvindo atentamente e rezando, sim, né? Porque eu adoro essa prece de Cáritas maravilhosa, linda, uma prece mediúnica, né? E depois o Pai Nosso. Eu estava vendo aqui meu primo Amauri Melo, meu querido Amauri, basicamente somos da mesma idade, sempre vivemos a nossa infância e adolescência muito próximos, e depois cada um segue o seu caminho. Eu vim para o Rio de Janeiro, ele ficou em Belo Horizonte e tal, mas eu sempre me achei parte da família que também os pais dele fizeram, né? Por quê? Porque a minha tia, que já é saudosa, a exemplo da minha mãe, tia Zezé, querida, ela irmã da minha mãe, né? E o tio Zé foi um segundo pai que eu tive, né? E eu me lembro que quem me fez conhecer a prece de Cáritas foi a minha tia Zezé, né? Eu me lembro que no ano de 69, tem tempo, eu sei, você não era nascido, fazer o quê? Sou velho. Eu me lembro que eu fiz um estágio de jornalismo na Rádio Itatiaia e fiquei hospedado por um bom tempo na casa da tia Zezé, lá em Belo Horizonte, que eu morava em Juiz de Fora com meus pais, né? E eu e a Mauri várias vezes saímos juntos, né? Às vezes ele para o trabalho, ele trabalhava no banco, se não me falha a memória, ou às vezes saímos para ir a algum lugar e tal. E sempre que íamos sair, a tia Zezé tinha um quadro muito bonito de Jesus Cristo ali e dizia: vem cá, meninos, vamos rezar. E rezávamos a prece de Cáritas. Então, a prece de Cáritas nesse programa, viu, Amauri, é uma homenagem a você, a sua família, ao Hélio, José Melo e a todos que já não estão mais conosco, né? E principalmente a tia Zezé e o tio Zé. Muito bem. A Mauri, a oração, eu vi a Araújo. Fernanda, essa oração é linda, mas a música ao fundo me dá uma tristeza muito grande. Lembro dos meus pais que já se foram. E nesse momento também é um negócio importante, né? Porque de repente, eu não sei se você está me vendo aí agora, viu? De repente é aquela história, né? Você sabe que, olha, tem certas músicas que são capazes mesmo de despertar emoção na gente, né? O Paulo Henrique já foi respondido, né? Aquela coisa com relação às comunidades. Tem muita gente, Paulo, que morreu em comunidade, mas inúmeras, muitas pessoas. Eu não vou dizer milhares, mas nós sabemos que não há estatística. Que você chega na beirada de uma comunidade, em regiões dominadas pelo narcotráfico, ninguém vai pesquisar lá em cima. E muitas das vezes são morros enormes que a pessoa está lá em cima e quando morre sequer tem tempo de descer. Outras, é a triste realidade, são enterradas por ali mesmo. Complicado. Roberto Carlos Oliveira dos Santos dizendo: boa tarde, meu amigo. Acho que esta pandemia irá durar muito tempo pela irresponsabilidade do povo e de seus governantes. Perfeito, Roberto, perfeito. Eu estava ouvindo atentamente o Dr. Munhoz quando ele comentou com relação àquela que o presidente estava certo, né, quando disse que a economia poderia ser solta. Mas a capacidade dele de não permitir que houvesse
digamos assim, o isolamento, era só dele. Ele podia ter demitido aquele primeiro ministro da Saúde a hora que quisesse, não o fez. Então, na realidade, tem uma corresponsabilidade nisso também, se tivesse errado. Mas não sei a bem da verdade se está muito errado, não. Você sabe por quê que eu digo isso? Porque, na verdade, veja bem, o que está acontecendo no mundo, a certos lugares voltando. Eu falava com meu filho anteontem, que mora em Portugal, que mora no Porto, e ele me dizendo, pai, aqui agora é o seguinte, até 22 horas as pessoas podem estar nas ruas. Agora, no sábado e no domingo, por causa do recrudescimento da pandemia, a partir de 1 da tarde ninguém pode ir para a rua, se não tiver que ir para uma farmácia ou ir eventualmente para uma padaria. Então, quer dizer, é um negócio complicado, é um negócio complicado. Se apurar a responsabilidade aí, todo mundo tem um pouquinho. Assessoria desmente. O que é? Com o Roberto dizendo a Prefeitura de São Gonçalo decreta novo isolamento social, mas a assessoria desmente. Vamos observar. Elvira Araújo, onde moro, o que mais tem são fios pelas calçadas. Isso está uma vergonha, é verdade. É verdade. Mais uma vez o Paulo Henrique Nascimento, vamos... Não, já, isso aqui já passou, eu já falei, né? Vamos lá, Elvira Araújo, Fernando, o Rio está abandonado, onde moro tem 2 postes com as lâmpadas queimadas. Ela diz mais coisa aqui, deixa eu ver, vou botar ver mais aqui. Com lâmpadas queimadas, ligo para Rio Luz desde abril e até agora nada. Cansei, ela disse aí. O Otávio de Mello está assistindo a gente lá em Floripa. Alô, Otávio, um abração, querido. A Silene Martins está assistindo, obrigado, Silene. Isabel Cristina também, obrigado. Jorge Trigo, querido amigo Jorge Trigo, um abraço. É uma honra tê-lo aqui assistindo a gente. Cada vez que a gente vê o amigo, dá uma saudade no peito de Portugal, né? Porque nós aqui em casa amamos Portugal, né? E realmente... Você pode ir em qualquer lugar da Europa, como eu fui agora recentemente, não tão recentemente, muito antes da pandemia, mas Portugal é única. Portugal está no nosso coração. Aliás, Portugal e eu diria também a Itália, para ser verdadeiro, porque eu tenho de um lado a banda portuguesa e do outro lado a banda italiana, né? Um abraço, Jorge, saúde. Elvira Araújo assistindo, professor Isaías Nascimento, que nos deu uma aula aqui sobre a situação do Rio. Alves Júnior, querido Alves Júnior, radialista de Cruzeiro. Alves, meus parabéns ao Thales Gabriel, esse querido amigo que foi reeleito em Cruzeiro. Cruzeiro, minha cidade natal, né? Eu nasci em Cruzeiro e com 2 anos eu mudei para Juiz de Fora, que meu pai era gerente da Texaco, foi ser gerente da Depósito lá, e eu acabei sendo criado em Juiz de Fora, mas todas as férias eu ia para Cruzeiro. Eu adoro Cruzeiro, eu amo Cruzeiro de montão. Então, Alves, dá um abraço no prefeito Thales Gabriel, né? E espero que cada vez mais a gestão dele seja melhor. Saúde. Yara Martins, um abração. Paulo Henrique Nascimento, foi a vez que ele entrou lá de Taquara. Um abraço, Paulo Henrique. Euciene Correia, boa tarde, Fernando Sérgio. Denise Guzmán Silva, obrigado pela sua fidelidade, está sempre vendo a gente, que maravilha. Denise, tudo de bom. Vicenzo Grandinetti, anche a te, que eu diria, auguri per te, tá bom? Abraço, Vicenzo, primo, com certeza, né? Ana Zerotino dos Reis, alô Ana, um grande abraço para você, né? Tudo para você, para o Ananias, para a família bonita. Dr. Hernandes Sampaio, meu querido amigo, um dos maiores oncologistas do Brasil, que está fazendo falta nesse programa. Um dia a gente se acerta. Um abração, depois da pandemia está tudo virtual, né? Enfim, essas pessoas, pelo menos que eu consegui ver aqui, eu quero agradecer a você de montão. Muito obrigado, muito obrigado. Um fraterno abraço a todos vocês. Fiquem. Aí outra coisa, se você estiver vendo a gente no YouTube, por favor, se inscreva. É muito importante que você se inscreva. Se inscreva e toca no sininho. Toda vez que eu estiver no ar, você vai saber que eu estou no ar. Tá bom? Fraterno abraço. Fica com Deus. Até amanhã às 4 da tarde. Namastê.